Nós vamos falar de 3 reinos que tiveram suas histórias interligadas em meados do século XVI, começando pela Mary Stuart. Ela nasceu em 1542. O seu pai era o Jaime V, rei da Escócia. O Jaime V morreu 7 dias depois da Maria da Escócia ter nascido. Com apenas 7 dias, a Maria da Escócia se tornou a rainha desse país, né? Na época era um reino. Então, o Jaime V morreu aos 30 anos em 1542, deixando a Maria da Escócia, a Mary Stuart, como única descendente legítima. O Henrique VIII, na época rei da Inglaterra, ele viu uma oportunidade excelente com essa vacância no trono da Escócia, de casar o seu filho, o Eduardo, nascido em 1537, com a Maria da Escócia. E lembrando um detalhe muito importante, que a Maria da Escócia também era bisneta do Henrique VII, portanto, ela era sobrinha neta do Henrique VIII. O Henrique VIII propõe casamento da Maria da Escócia com o filho dele, Eduardo. A Maria da Escócia se mudaria aos 5 anos de idade para a Inglaterra, para o Henrique supervisionar o seu crescimento, e se casaria com Eduardo quando tivesse por volta dos 10 anos. Esse tratado foi chamado Tratado de Greenwich, um tratado fechado entre Escócia e Inglaterra. O parlamento escocês aceitou esse tratado e foi fechado esse acordo. Portanto, a Maria da Escócia se casaria com Eduardo por volta dos 10 anos de idade. Porém, o Henrique VIII manda prender alguns mercadores escoceses que passavam pela Inglaterra a caminho da França, e nessa época a França era inimiga mortal da Inglaterra. Naquela época, para passar da Escócia até a França, tinha que passar pelo reino da Inglaterra. E o parlamento escocês revogou quase que imediatamente esse tratado de Greenwich. O Henrique VIII não aceitou a revogação do Tratado de Greenwich e partiu o que chamaram de rude cortejo para a invasão da Escócia. Ali começou uma guerra muito importante entre Inglaterra e Escócia, colocando em perigo, inclusive, a vida da pequena rainha Mary Stuart. Mary Stuart era constantemente mudada de local em função do medo que eles tinham que o Henrique VIII sequestrasse a menina, né, levasse para a Inglaterra e obrigasse ao casamento contra a vontade, né, do parlamento e também da mãe da rainha, que era a Mary de Guise. É mais ou menos por volta dessa época, também no século XVI, que entra na história o rei da França, que é o Henrique II. A Mary de Guise, a mãe da Maria Stuart, tinha ligações com a França e ela pede proteção para o rei da França para proteger do Henrique. O que acontece? O rei da França oferece proteção para Maria da Escócia e, claro, em troca do casamento do filho dele, o Francisco, com a Mary Stuart, nas mesmas condições quase que o Henrique. Então a Mary Stuart se mudou para a França aos 5 anos de idade. Um grande exército veio para fazer essa escolta e, quando ela tivesse idade, ela casaria com o filho dele, que era o Francisco. A Maria da Escócia é criada na França, ela aprende todos os costumes franceses, é criada numa corte mais luxuosa, numa corte mais alegre, digamos assim. Então ela aprende vários ofícios, falcoaria, cavalgar e demais, né? Era uma menina muito inteligente, muito vivaz, muito bonita para a época e também com uma altura bastante incomum, né? 1,80 m. França, todos apreciam muito a Maria da Escócia, ela é inteligente, ela é vivaz, se torna muito mimada, se torna muito admirada por todos. A única que não gosta muito dela é a Catarina de Médici, que é a esposa do rei Henrique II. Em 1559, o Henrique II morre numa daqueles jogos que chamavam na época de justas. Tem muito nos filmes da era medieval, em que um cavaleiro enfrentava o outro com espada, e foi durante os festejos de casamento de uma das filhas do Henrique, ele sofre esse acidente e morre em 1559 aos 40 anos de idade. O Francisco se torna o rei da França, porque era o filho mais velho, e em consequência Maria da Escócia se torna também rainha da França. Então ela fica rainha de 2 países, da Escócia e também da França. O reinado dura bem pouco tempo, porque no ano seguinte o Francisco também morre, aos 16 anos de idade, deixando a Maria viúva aos 17 anos. Ela fica um tempo ainda na França, em torno de 7, 8 meses, e depois retorna para a Escócia para assumir o cargo de rainha. Ao chegar na Escócia, ela encontra um país mais sério, mais gelado, castelos mais frios, sem decoração, sem luz,
luxo, sem nada. E quem governa a Escócia, no lugar dela nessa época, é um meio-irmão bastardo, que faz as vezes de regente. Então ela chega, ela fica bem surpresa com toda aquela diferença, né, de vida que ela conhecia na França. Mas, enfim, ela era rainha da Escócia e tinha um trabalho a fazer, né? Ela encontra na Escócia, além de um país frio, sério, sem luxos, que condenava as diversões, ela ainda encontra muita rivalidade entre protestantes e católicos. Ela foi criada na França católica, então ela tinha bastante simpatia pela fé católica e também tentou agradar protestantes, mas não deu muito certo. Apesar dela ter permitido cultos católicos e protestantes, ela não conseguiu agradar nenhum dos dois lados. Na época também ela procurava um casamento, né, para dar um herdeiro para a Escócia, e ela acabou se apaixonando por um primo, Lord Darling, com que ela teve um filho, o Jaime I da Escócia. O Henrique acabou morrendo aos 21 anos numa explosão. Até foi atribuído a ela essa questão da morte do Henrique. O Henrique, antes de morrer, ele tinha muitas pretensões também ao trono. Ele queria também ter poder. Não aceitava ser apenas o esposo de uma rainha. Então teve muitos conflitos com a Mary Stuart em função disso. Lembrar aqui que além de rainha da Escócia, a Mary Stuart era descendente do Henrique VII, era sobrinha neta do Henrique VIII. O Henrique VIII, como muitos devem saber, ele teve 6 esposas e 2 delas ele mandou decapitar. Uma delas era a mãe da Isabel I, que era Ana Bolena. Então naquela época, se um casamento era dissolvido, ou por adultério ou por outro motivo, os filhos resultantes daquele casamento seriam considerados ilegítimos. E a Isabel I era filha da Ana Bolena, que foi decapitada, acusada de traição e de incesto. Então, para muitos, a Isabel I era ilegítima e não tinha direito ao trono da Inglaterra. Portanto, quem deveria ser a verdadeira rainha da Inglaterra seria a Maria da Escócia. A Inglaterra teve apenas um filho, Jaime, que mais tarde foi o Jaime VI da Escócia e I da Inglaterra. A Isabel I da Inglaterra morreu sem nenhum descendente, ela nunca casou, nunca teve filhos. Portanto, o parente mais próximo seria o filho da Mary Stuart, que se tornou Jaime I, nascido em 1566 e morto em 1625. E uma coisa muito interessante é que hoje 9 tronos da Europa descendem da Mary Stuart. A Inglaterra, obviamente, descende da Mary Stuart, a Dinamarca, a Suécia, a Espanha, Noruega, Países Baixos, Luxemburgo, Bélgica e Liechtenstein. Portanto, são 9 países que ainda têm monarquias, descendem diretamente da Mary Stuart. Eu acho muito interessante esse assunto, gosto muito de falar sobre e espero que vocês tenham gostado do vídeo.